Bom dia, agronegócio. Segunda-feira, hein, senhoras e senhores? 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo site Notícias Agrícolas. As primeiras notícias desta manhã de segunda-feira, as primeiras notícias desta semana, que serão determinantes para você entender que rumo vão tomar os mercados e, consequentemente, o seu negócio. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, depois dessa conversa, vai seguir a Cochupé nas redes sociais e nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, Letícia Guimarães, conosco ali separando os destaques, as manchetes de hoje para dividir com vocês e também colhendo ali os comentários, as dúvidas, as perguntas, tudo aquilo que vocês estão trazendo para nós de demanda de informação. Não se esqueçam, o chat está aberto no YouTube, o chat está aberto no Instagram. Se você está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, clique no botãozinho que tem ali embaixo, abrir no YouTube, aí você vai conseguir falar com a gente. Manda sua pergunta, manda de onde você está falando, cidade e estado, a gente quer saber até onde estão chegando as nossas informações. Tá certo assim? Bom, senhoras e senhores, eu já posso adiantar que a segunda-feira começou quente, né? Até porque temos a continuidade do calorão no sul do Brasil, a falta de chuvas e também na Argentina, e o nosso time está na Argentina, junto do Grupo Laboro e também da equipe técnica da Big Safra, para colher ali todas as informações em loco, mais próximas possível da realidade da safra 2021-22 da Argentina. Que eles perderam muito, a gente já sabe, a gente precisa saber quanto foi essa perda. Foi mais grave para o milho? Foi mais grave para a soja? É isso que a gente quer saber. Por isso estão lá seu Ginaldo Souza, diretor do Grupo Laboro, Daniel Olive, diretor do Notícias Agrícolas, e temos ali também, como eu falei, a equipe técnica da Big Safra. Então, estamos aí acompanhando toda essa situação. Vou te trazer detalhes do primeiro dia do Crop Tour. Ontem, o nosso time por lá percorreu 600 quilômetros, cruzaram a província de Santa Fé e eu vou dividir essas informações com vocês, tá certo? Claro que a gente vai falar dos demais mercados, vamos falar dessa alta da soja. A China está de volta ao mercado depois do feriado do Ano Novo Lunar, uma semana de descanso para os chineses voltarem ao mercado. Como é que eles vão voltar ao mercado? É isso que a gente precisa saber. É semana de relatório da Conab, é semana de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, aperte os cintos, porque o piloto desta semana tá bem doido. Então, vamos começar fazendo o quê? Passando ali pelos preços, um giro pelos preços, e enquanto a gente está aqui conversando, a soja já dobrou a alta que era observada mais cedo, tá? Olha só. Chicago primeiro, Bolsa de Chicago, soja sobe 1,4% na manhã de hoje, o contrato o contrato maio vale 15, março, Carla Mendes, 15 dólares e 74 centos por bushel. No milho, a alta é de 1,2%, 6 dólares e 28 centos por bushel. No trigo, 7 dólares e 71, 1,1% de alta. Futuros dos derivados de soja, sobe o farelo mais de 1%, quase 1,5%. Também pudera, a soja está subindo forte e os problemas maiores agora estão sendo registrados na Argentina. Já já a gente vai falar sobre isso. O óleo de soja também sobe um pouquinho na manhã dessa segunda-feira, mas sobe de forma mais tímida, bem próximo da estabilidade, 0,1%. Então a gente tem 65 centos mais 43 por libra-peso para o óleo de soja no primeiro contrato negociado na Bolsa de Chicago, e para o farelo de soja, 450 dólares com 40 centos por tonelada curta. E quer saber o que aconteceu com a volta dos negócios na Bolsa de Dalian, na China? O farelo de soja, senhoras e senhores, bateu limite de alta, tá? A gente também vai falar sobre isso. Vamos só terminar de passar aqui pelas commodities no mercado americano. Bolsa de Nova York agora. Café caindo um pouquinho, 0,3%. Primeiro contrato vale 2 dólares e 41 mais 10. O açúcar também perde 0,7%, 1800 mais 9, mas ainda ali na casa dos 1800 no primeiro contrato. O algodão cai um pouquinho mais forte, 0,9%, 1 dólar e 25 mais 65 por libra. O algodão, perdão, mentira, já falei do algodão, né? O petróleo, o WTI tem baixa de 0,9%, 91 dólares e 50 centos por barril. No Brent,
A baixa é um pouquinho menor, de 0,3%, e são 92 dólares e 99 centes por barril, ou 93 centes por barril, o petróleo Brent, senhoras e senhores, tá? Então temos aí um dia de ajustes para o mercado do petróleo, mercado que na semana passada atingiu suas máximas em 7 anos, registrou ali um ralizão na semana passada, e há realmente fundamentos para a continuidade dessas altas, e perceba que as duas referências, WTI e Brent, acima dos 90 dólares por barril. Para alguns especialistas, esse mercado ainda vai buscar os 100 dólares nos próximos meses. São os fundamentos do petróleo muito fortes, tá? A gente está aqui de olho e está acompanhando. Ó, enquanto eu vou trazendo esses primeiros relatos, vá mandando para a gente a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, aquilo que você quer saber um pouco mais, que a Letícia está de olho em tudo ali para que vocês possam ser atendidos ainda durante esta edição do Bom Dia Agronegócio, tá? E se você não pode assistir agora, tá tudo bem. Daqui a pouco vai estar disponível para você a íntegra no Notícias Agrícolas, no YouTube, enfim, fiquem à vontade para nos assistir onde for melhor, mais conveniente para vocês, tá certo? A gente está aí atendendo todas as plataformas para que vocês possam, enfim, checar essas informações sempre que puderem. Bom, vamos lá. Vamos dar uma passadinha, então, como eu prometi, ali na Bolsa de Dalian, para saber como é que voltou a China do feriado? Vamos lá. Bolsa de Dalian, farelo em alta, óleo em alta, milho em queda, suíno vivo subindo 2,9% nesta segunda-feira, lembrando que por lá os negócios já se encerraram, certo? Minério de ferro, 2,7% de alta na Bolsa de Dalian, tá? Quando a gente olha para o mercado acionário chinês, vamos dar uma olhadinha? Já temos essa informação também. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vou pegar essa notícia aqui. Ações da China fecham em alta em reabertura do mercado após feriado. Olha que nos informa a Reuters. As ações da China fecharam em alta nesta segunda-feira quando os mercados buscaram acompanhar os ganhos da semana passada nos papéis globais, recuperando-se da forte liquidação vista antes do feriado de uma semana do Ano Novo Lunar. A Comissão de Desenvolvimento e Reforma também afirmou que serão feitos esforços para expandir a demanda doméstica, segundo o China Daily, que é uma das principais publicações da imprensa chinesa, tá? Bom, vamos lá agora para... Eu separei aqui, né, claro, o comentário da Agriinvest para a gente começar bem a nossa semana, bem informado. Se você não segue ainda, inclusive, este portal da Agriinvest, inteligência.agrinvest.agr.br, para você ficar por dentro de tudo que acontece nos insights dos mercados internacionais, mercado de óleos, mercado de fertilizantes, é um show. Vamos lá, olha só, o que nos diz Eduardo Vanin nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, senhoras e senhores. Os futuros do farelo de soja na Bolsa de Dalian e o farelo de canola estão no limite de alta, 8% de ganho para o farelo na Bolsa de Dalian, tá? Os futuros da soja importada, também negociados na Bolsa Chinesa, subiram mais de 5%, e os futuros do óleo de soja e de palma também subiram, ganhos de mais de 5% e 6%, respectivamente. Os futuros dos óleos estão nas máximas de 2012 para o óleo de soja e nas máximas desde 2008 para o óleo de palma. Vocês se lembram, né? Eu falei bastante na semana passada sobre como o mercado de óleos vegetais está num momento muito positivo, é o grupo de alimentos que ainda continua na locomotiva ali, puxando a alta dos preços dos alimentos no índice de preços de alimentos da FAO, que é aquele braço para alimentação e agricultura da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, o mercado de óleos vegetais conta com fundamentos bastante expressivos, fundamentos altistas. Há estoques baixos de óleos vegetais de canola, de palma, de soja, de girassol, de algodão, de amendoim, de tudo, tá? Então, os óleos vegetais ainda dão essa condição de alta para os preços, e é isso que a gente vê ainda sendo registrado no mercado, puxando essas cotações. Tudo isso se agrupa a essas perdas
para a soja na América do Sul. Porque a gente está falando de uma perda agressiva para a safra sul-americana 21-22, que pode se aproximar ou superar 30 milhões de toneladas. Na visão de algumas consultorias, se aproxima de 40 milhões quando a gente olha para toda a América do Sul. E a gente está falando, neste contexto inserido, o maior produtor mundial de soja, que é o Brasil, perdendo aí mais de quase 30 milhões de toneladas, segundo também a visão de alguns analistas, alguns especialistas. E a gente está falando de perdas agressivas na Argentina, que é a maior exportadora global de farelo e de óleo de soja, que vai ter menos soja para processar e, consequentemente, vai entregar ao mercado menos subprodutos, uma oferta menor, tanto de farelo quanto de óleo. Por isso é que o farelo, que é o destaque ali para a Argentina e que é difícil de ter substitutos, quando a gente olha para o óleo, então, Carla, por que o óleo hoje não está subindo mais forte? O petróleo está caindo bastante, está caindo quase 1%. Dois, o mercado de óleos, eles têm ali uma cartela, né, de matérias-primas mais ampla. Então, o óleo mais consumido no mundo é o óleo de palma. Tem dificuldade de oferta, né? Mas você tem palma, soja, canola, girassol, amendoim, mostarda, algodão, arroz, se eu não me engano. Então tem uma série aí de matérias-primas que te dão opções de alternativas ou para o óleo de palma ou para o óleo de soja, ou para o canola, que também é bastante consumido globalmente. Quando a gente olha para o farelo de soja, onde é que está o seu substituto? Não tem, senhoras e senhores, né? Na mesma proporção daquilo que o farelo de soja proporciona, principalmente para alimentação animal, ao entregar ali os seus teores proteicos, né? Você tem essa dificuldade. Mais do que isso, aquela dificuldade dos aditivos sintéticos, como a lisina, por exemplo, que estava também com oferta muito escassa, principalmente vinda da China, exige mais farelo de soja para alimentação animal. E não tem? Como é que vamos fazer, né? Vamos ter uma exportação menor aqui no Brasil, mas a gente tem um potencial importante aí para a nossa indústria. Podemos exportar mais farelo justamente diante desse buraco, desse gap que a Argentina pode nos deixar. Então, tudo isso está na conta, tá? Tem uma série de coisas ali na conta. A gente vai precisando colocar coisas na conta. Então, é importante entender que segue no foco dos consultores, dos analistas, enfim, de quem manda no mercado, essa questão da América do Sul, porque as perdas, para alguns especialistas, ainda não foram completamente precificadas. Para outros, nós precisaríamos de novidades muito fortes para continuarmos esse rally e o mercado ir buscar os 16 dólares por bushel, embora a gente não esteja muito distante disso. Vamos ver quanto é que está a soja nesse momento. Agora, tá? 15 dólares e 74 para o março, 15,77 para o maio. A gente está aí a 23 cents, né, de uma soja de 16 dólares por bushel. E neste momento a soja sobe 19 pontos mais 75 ou 19 cents mais 75. Tá acompanhando o meu raciocínio, né? Tem menos soja, a oferta é escassa, a relação de oferta e demanda continua muito desequilibrada e se desequilibrou ainda mais desde que as perdas começaram a ser registradas aqui na América do Sul, e a gente vai precisar entender, portanto, o tamanho dessas perdas. O que você precisa colocar no teu horizonte? As perdas estão de fato sendo precificadas, mas elas vão chegar essa semana pelo olhar, pela ótica de dois órgãos importantes, que são a Conab, aqui para o Brasil, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A Conab vai trazer a projeção do Brasil alterada em relação ao seu número de janeiro, que foi de 140,2 milhões de toneladas. O que dizem os especialistas, né? Inclusive o seu Ginaldo Souza, que está lá vendo as informações da Argentina em loco. Ele não acredita que nem a Conab nem o USDA vão fazer os cortes que os players do mercado estão esperando. Vão manter um certo tom conservador que é típico de ambos, tanto Conab quanto o USDA. Inclusive o USDA foi até menos conservador do que a Conab em janeiro. Pelo USDA, vamos olhar para números não só do Brasil, mas também Argentina e Paraguai, principalmente. No último reporte de janeiro, a gente viu o USDA fazer um corte nas safras paraguaia, na safra argentina e na safra brasileira, mas um corte muito distante da realidade que se reporta pelos produtores dos três países.
Então a gente vai ter que acompanhar. Na semana passada, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na quinta-feira, promoveu um corte na sua estimativa para a safra argentina, de 45 para 42 milhões de toneladas. Há algumas semanas, a Bolsa de Rosário fez um corte de 45 para 40 milhões de toneladas. Percebam como os números ainda estão se confirmando e ainda estão se desenhando e como ainda há certa divergência entre essas estimativas. Isso deixa o mercado volátil, especulativo, e é o que a gente vai ver acontecer essa semana. Até quarta-feira, quando chegam tanto Conab quanto USDA, a gente vai ver o mercado testar aí ainda movimentos intensos e bastante interessantes de serem acompanhados. Então, o foco para você essa semana que está acompanhando o mercado de grãos, isso não vale só para soja, mas vale para milho também e para trigo, por outras razões, mas também, no caso do trigo, é esse o seu foco, tá? É para isso que você vai ter que olhar mais frequentemente. Amanhã a gente vai trazer as expectativas completinhas para o relatório do USDA da quarta-feira, deste dia 9, e vamos aí trabalhando com as nossas entrevistas ao vivo, com as nossas notícias de mercado e tudo mais para entender o que os analistas esperam que a Conab vá trazer para a nossa safra e também o USDA, tá? As consultorias privadas, a maior parte delas já trouxe quase todas. Eu vou pedir para a Letícia dividir conosco na tela a abertura de mercado dessa segunda-feira. Ali tem um link para como fechou a semana na última sexta-feira. E ali nós temos uma notícia falando que, na semana passada, aqui no Brasil, nós tivemos a soja testando até os R$ 202 por saca no mercado FOB gaúcho. Aí veja só o comentário do meu amigo Albenir Querubini. Bom dia, Carla. Bom dia, doutor Albenir. A soja vai chegar a R$ 220 por saca. E justamente é isso que o mercado vem perguntando. Inclusive, já me perguntaram aqui no Bom Dia Agro se a gente ia alcançar esse patamar. É o que eu falei. Dá para acontecer? Dá para acontecer. Mas a gente vai precisar de uma costura bem alinhavada ali entre todos os fatores. Chicago, os nossos prêmios que continuam subindo, dada essa disputa mais intensa entre exportação e demanda interna, que acontece muito mais cedo esse ano, de forma bem prematura, e também a questão cambial, né? Então, o dólar, deixa eu ver até se já abriu, abre em queda de 0,15% para valer R$ 5,31. Então, perceba, né? Então, a gente está nessa condição, né? A gente está olhando para tudo isso, a gente está olhando para essa, como eu falei, esse desenho do quadro global de oferta e demanda. Eu pedi para a Letícia colocar essa notícia na tela para vocês, porque nós temos as consultorias privadas aqui no Brasil trazendo as suas estimativas e já apontando para safras abaixo de 130 milhões de toneladas. Cogo Inteligência em Agronegócios, 125 milhões. Stonex, 126 milhões e meio. AgResource Brasil, 125 milhões. AG Rural, 128 milhões e meio. Datagro, 130 milhões, tá? Então, esses são os últimos números de consultorias privadas. Deixa eu até ver aqui se eu não recebi o da Pátria Agronegócios. Da Pátria eu recebi o levantamento da colheita, já vou dividir com vocês também. Deixa eu ver. Se temos aqui uma correção de safra. Me parece que ainda não, né? A gente vai falar já sobre a colheita, mas por enquanto ainda não temos uma revisão de safra pela Pátria, né? Percebam que essa jornalista está de óculos, mas precisa dar aquela aproximada, né? Vocês perceberam? Então, senhoras e senhores, nesta notícia que aparece na imagem de vocês vão ver que tem vários links ali. Um deles é esse levantamento aí das consultorias privadas, lá no finalzinho, tá? Então, a gente tem essa condição. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está vendo a safra se desenhar para o Brasil e o nosso time está lá na Argentina também para entender que movimento é esse. Então, Lê, vamos trocar a tela, vamos colocar agora a última informação sobre o Crop Tour Argentina 2022. Ontem, o time, liderado pelo seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, com Notícias Agrícolas e a equipe da Big Safra, estiveram na província de Santa Fé. Cortaram a província, 600 quilômetros percorridos. Qual é o principal balanço desse primeiro dia de Crop Tour?
O milho sofreu muito mais do que a soja. As perdas chegam a... Vou abrir aqui para não falar nenhuma bobagem. Vamos lá. As perdas no milho variam entre 40% e 60%. É uma produtividade que dificilmente se aproxima de 80 sacas por hectare, segundo os especialistas que estão lá checando e fazendo as medições ali nos campos argentinos. E as lavouras de soja também sofreram muito, mas como foram plantadas um pouco depois do milho, elas receberam as chuvas do final de janeiro, foram beneficiadas por essas chuvas, mas os últimos dias, o início de fevereiro, foi de tempo quente, foi de tempo seco, os solos estão novamente em condições críticas de umidade e as lavouras voltam a sofrer e voltam a perder potencial produtivo. Isso faz com que nós tenhamos aí uma necessidade muito urgente da retomada das chuvas lá na Argentina. Vocês estão vendo essa imagem que a Letícia está dividindo com vocês aí. Dá para ver o solo muito seco, o céu de brigadeiro que tem em cima, sem nuvens, e essas chuvas continuam chegando de forma muito esparsa, de forma muito irregular e não atendem à necessidade que essas plantas têm para poder apresentar uma recuperação mais consistente. Então, o que diz o seu Ginaldo, que, volto a dizer, é um grande conhecedor da agricultura argentina. Olha só, as lavouras de soja, apesar das altas temperaturas de janeiro e chuvas abaixo do normal, apresentam um padrão de qualidade ainda bom, mas com solo seco. Assim, chuvas são necessárias nos próximos dias. Se as chuvas falharem, aí sim, a soja que sentiu as altas temperaturas de janeiro e chuvas relativas vão expressar perdas significativas. Ele explica ainda que as precipitações do final do mês passado trouxeram uma contribuição importante para a soja, que foi plantada pouco depois do milho, porém agora se deteriora em uma fase determinante para sua produtividade e por isso precisa de níveis pluviométricos expressivos. Então, o que a gente vê na província de Santa Fé? Preocupação maior com o milho, preocupação em alerta para a soja. Precisa chover, não choveu, vai perder mais a província de Santa Fé. Hoje o grupo está indo para Córdoba, vai passar ali por outras regiões, deixa eu checar aqui, acho que é Vila Maria, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo. Vão cruzar Córdoba e vão finalizar o dia na cidade de Vila Maria. Aí nós vamos recebendo as informações ao longo do dia. Vocês têm visto que nós temos publicado uma série de fotos, de vídeos, de áudios nas nossas redes sociais. E aqui no nosso site a gente vai fazendo aquele compiladão, né? Aqueles balanços, aqueles resumos do dia, fotos e vídeos também disponíveis para você. E nós temos uma página só para isso. Então, vou pedir para a Letícia fazer esse caminho para nós, para aparecer na tua tela, e aí você vai conseguir fazer esse caminho e acompanhar uma espécie de diário, fotos, vídeos, informações, relatos, os áudios e tudo mais, está concentrado nessa página, tá? Ó, você vai lá no nosso menu, Lê, coloca para a gente na página inicial, menu especiais, tá lá no finalzinho, ó, você vai ver que tá lá no especiais, Crop Tour Argentina 2022. Tudo isso que eu falei para vocês aqui tá ilustrado, tá concentrado nesta página, tá? Tem fotos, tem vídeos, tem relatos, tem tudo que vocês precisam saber. E as notícias que a gente está divulgando também, tá? Então, você vai ver, vai abrir as fotos grandes, vai poder ver com seus próprios olhos o que está sendo registrado lá na Argentina. E essa, senhoras e senhores, é a vedete do mercado, pelo menos por enquanto. Por quê? No final deste mês, a gente vai começar a conhecer as novas informações sobre a safra 2022-23 dos americanos. Na semana passada, o CEO da Corteva falou sobre um aumento na demanda por sementes de soja em detrimento do milho. Então, quer dizer, poderia ser uma primeira sinalização lá para os Estados Unidos de como é que as coisas estão se desenhando para a safra 22-23, tá? Ó, a Letícia está mostrando para vocês a página toda completa com tudo aquilo que vocês precisam saber. Então, vamos dividindo a nossa atenção entre todas essas informações da América do Sul, mais as novas safras, as novas informações da safra 22-23 dos americanos, mais o mercado financeiro. Por que, Carla Mendes? Porque os fundos estão muito comprados. Farelo, soja, milho, trigo, farelo e óleo, tá? São compras expressivas.
uma posição grande comprada nestes mercados, justamente acreditando numa alta maior. Então, por que os fundos estão comprados? Porque eles vão sair do mercado vendendo e vendendo mais alto. Eles acreditam na alta, portanto, né? Então, é isso que nós temos neste momento no mercado de commodities agrícolas, olhando para grãos, soja e derivados de soja, ok? Então, este é o quadro para a gente começar a semana. Quando a gente fala de milho, trata-se de uma situação bem semelhante, né? O milho continua subindo na Bolsa de Chicago, também muito focado na questão da safra americana, mas também olhando aqui para a América do Sul. A Argentina é um player importantíssimo de milho no quadro global e ela, né, como eu falei, há uma perda talvez mais expressiva para o milho na Argentina, pelo menos por hora. Então, isso está sendo contabilizado por Chicago. Agora, a gente está falando de um contrato março com 6 dólares e 28, subindo 8 pontos, mesmo ganho para o maio, que vale 6 dólares e 29, o julho 6 dólares e 26, sobe 7 pontos mais 75, o setembro 5 dólares e 91, com 5 pontos e meio de alta. Vamos ver se a gente já tem a abertura aqui da B3. Temos mercado, por enquanto, estável nos primeiros contratos, mas todos eles ainda acima dos R$90 por saca. Março, R$ 96,91, maio, R$ 94,50, julho, R$ 90 mais 25 centavos. O setembro tem R$ 89,50, sobe 0,33%. Enquanto a gente divide as atenções em Chicago entre a conclusão da safra sul-americana no verão e a nova safra americana, na B3, a gente vai dividir essa conclusão da safra de verão com o início da safrinha. O plantio da segunda safra de milho já começou a acontecer, principalmente ali na região centro-oeste, onde é possível, onde as condições climáticas permitem, e isso tudo também está sendo contabilizado. Hoje o mercado tem essa certa estabilidade, vai olhar bastante para o dólar também e para as relações de vendedor e comprador. Nós vimos o comprador se retrair um pouco nas últimas semanas, justamente diante dos altos preços. E o interesse de venda do produtor também não era muito expressivo, justamente porque apostando aí numa alta de preços. Então, perceba, é um cenário muito semelhante ao da soja. Oferta apertada, estoques ajustados, uma demanda presente, mas um pouco mais retraída agora. Questão cambial, dificuldades com a safrinha. Teremos ou não? Então, tudo isso precisa se amarrar quando a gente olha para o mercado de milho, ok? Então, atenção total a estas informações, certo? Certo. Bom, vou passar aqui pelos preços do trigo para a gente concluir aqui as nossas informações sobre o mercado de grãos e aí a gente vira uma chavinha, então, para o nosso mercado de soft commodities na Bolsa de Nova York, tá? Mercado do trigo. Agora são altas de 7 pontos nos principais contratos. O março, 7,70. O maio, 7,77. O julho, 7 dólares e 69. E o setembro, 7 dólares e 70. 7 é o número do trigo hoje. 7 pontos de alta, é 7,77, é 7,70, né? Enfim, coisa ótima. Trigo, o que está no foco deste mercado? Rússia e Ucrânia. E as tensões crescem e há essa expectativa, né? Há quem acredite que Vladimir Putin vai autorizar e vai falar: invadam a Ucrânia a qualquer momento. E os especialistas acreditam que, caso isso aconteça, possa ser o pior conflito desde a Segunda Guerra Mundial, né? Dado o envolvimento de outros gigantes da geopolítica, economias importantes, governos importantes, de decisões importantes, como Estados Unidos e China. Então, pode ser uma briga feia. A gente tem que ficar muito atento, isso vai continuar impactando no mercado financeiro e isso eleva a aversão ao risco. Então, precisa ter atenção a todo esse quadro, tá? Então, o mercado de trigo acaba ficando ali no centro, assim como gás natural, fertilizantes, petróleo. Mas falando de grãos, falando de trigo, a gente está venho falando isso há muito tempo aqui. A gente está falando de Rússia, maior exportador global de trigo e que perdeu 13 milhões e meio de toneladas na última safra, tá? Muito trigo se perdeu. Então, além de todo esse quadro, tem ali uma oferta apertada vinda da última safra, e Ucrânia, que está no top 6 ali dos exportadores globais de trigo. Aquela região ali do Mar Negro é determinante, e não se fala só
de trigo. O milho também está nesse contexto, tá? É que a gente puxa e a Rússia, como eu falei, por ser o maior exportador mundial de trigo, nos traz, então, esse reflexo imediato. Mas o trigo está nesse balaio, o fertilizante, o gás natural e por aí vai. Tem toda a questão da Bielorrússia inserida nisso, importantíssimo fornecedor de fertilizantes para o Brasil, as sanções começando a valer e é um imbróglio só. Então, a gente ainda tem um quadro geopolítico que pesa, é pesado e bota sua mão pesada sobre o mercado de commodities de uma forma geral, tá? Não dá para desviar a atenção disso também. Então, atenção. Vamos dar uma olhadinha no nosso mercado de açúcar, senhoras e senhores, porque toda a semana passada nós falávamos muito sobre como o andamento dos mercados de combustíveis iam pesar sobre as decisões das usinas aqui no Brasil. Nós estamos também com esse imbróglio, né, para formar os preços dos combustíveis. O Congresso quer mudar de uma forma, os governadores querem mudar de outra forma, o governo federal quer mudar de outra forma. Se fala muito sobre a política de preços da Petrobras e tudo isso numa forma de tentar conter a inflação, mas sem comprometer o nosso cenário fiscal de arrecadação, que já foi alertado ali pelo ministro Paulo Guedes. Tenham cuidado para mexer com isso, não dá para aceitar certas coisas, porque não podemos mexer muito com a nossa arrecadação, né? Então, tem uma série de fatores ali a se desenharem para o mercado de combustíveis que vão impactar diretamente na produção de açúcar aqui no Brasil, tá? Então, a gente está atento a isso e o Jonathan Simeão, claro, como sempre, também. Então, não podemos só acompanhar o mercado internacional, mas precisamos olhar muito para como as coisas vão se desenhar aqui dentro, ok? Nesta manhã de segunda-feira, as cotações estão em queda, acompanhando as baixas do petróleo, passando por um reajuste, mas como eu falei, conseguem ainda se manter, pelo menos ali no primeiro contrato, acima dos 18 cents por libra-peso, que é um patamar muito importante para o mercado do açúcar agora, tá? Olha só o que nos diz o Jonatas. As cotações futuras do açúcar operavam com perdas nessa manhã de segunda-feira nas bolsas não só de Nova York, mas também de Londres, tá? O mercado sente a pressão de um movimento de realização de lucros, além do petróleo que recua nesta manhã. Depois do salto da última sexta-feira, o mercado do açúcar recua com a pressão da realização de lucros. Além disso, o mercado tem pressão do financeiro com perdas do petróleo no mercado internacional, ok? Por que recua também o petróleo? Segundo pôde apurar o Jonatas, que é nosso especialista aqui em mercado sucroenergético, de energias, de uma forma geral, o petróleo recua com sinais de um progresso nas negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã, que podem levar à retirada das sanções americanas sobre as vendas de petróleo iraniano. Caso isso aconteça, a gente pode ver uma reviravolta no mercado do petróleo, hein? Então, atenção. O que eu falei sobre o mercado o cenário geopolítico? Atenção total, né? Atenção total, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha no mercado de café. A segunda-feira também abre com ajustes nos preços, segundo Virginia Alves, nossa especialista em café e também em clima. Segundo a Virgínia, as produções na Colômbia e no Brasil, além dos problemas logísticos, que são muito graves para o café principalmente, continuam no radar do mercado. Aquela falta de contêineres sobre a qual nós alertamos em 2020, ela continua se agravando, continua acontecendo. Sabemos que é um fator de resolução no longo prazo, e isso tudo vai pesando, vai pesando, vai pesando, e a gente vê esses preços aí dispararem do café. São preços historicamente altos. Na última semana, nós tivemos um avanço de quase 3% nos futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York, e muito se atribui a essa questão logística. O quadro de produção para 2022 já é sabido, vai ser ruim aqui no Brasil. Não tem outra palavra, não tem como dizer isso com algum eufemismo, né? Vai ser muito difícil a safra 2022, mas a safra 2023 já tem uma condição melhor sendo esperada, tá? Então, o mercado vai se equilibrar entre essas duas safras, tentar entender quais serão os fundamentos para desenharem o quadro, e aí a gente vai ver que rumos o mercado vai tomar. Diante dos fundamentos que já conhece, o mercado segue altista e testando aí patamares importantes. Isso tudo se reflete naturalmente aqui no Brasil, em preços também historicamente altos. A gente está falando de preços bastante elevados para o café. A dificuldade é que o cafeicultor às vezes não tem café para participar desse bom momento do mercado.
Então, vamos ter que revisar todas as negociações, vamos ter que olhar tudo de novo, né? Então, estamos aí acompanhando, estamos de olho, ok? Este é o início aí do dia para o mercado do café. Vou pedir para a Letícia colocar para nós na tela agora as projeções para a nossa economia. Segunda-feira é dia de boletim Focus. É aquele boletim que traz ali as projeções para o IPCA, que é a nossa inflação oficial, para a nossa taxa básica de juros, para o PIB, que é o nosso produto interno bruto. Então, números na tela. O Alcir está pedindo as informações do boi. Vou chegar lá, tá? Vou só trazer aqui as informações do mercado da nossa economia, Alcir, e eu já te trago informações sobre o mercado do boi gordo. Estou prometendo, já estou até abrindo aqui, ó. Estou com a Scott Consultoria aberta já, tá? A Letícia já divide conosco as informações do Boletim Focus. Vamos aqui acompanhar juntos esses números que acabaram de ser divulgados. Mais uma vez, a projeção para a nossa inflação veio elevada, tá? A gente está falando agora de uma alta do IPCA de 5,44%. Na semana passada era 5,4% ou 5,38%. E claro que isso fica distante do centro da meta para a inflação desse ano, que é de 13,5%. É sabido que a questão inflacionária ela tem difícil controle nesse momento, dado todo o quadro que a gente já vem comentando e que você vive diariamente, não é? Então, este quadro inflacionário é uma preocupação, tem controle bastante difícil, mas perceba que não se trata de uma inflação descontrolada, desmedida, como nós vimos há algumas décadas, né? Então, a gente tem uma preocupação, é verdade, mas a gente tem que entender que as coisas estão caminhando e precisamos ter um pouco de paciência, tá? Então, vamos acompanhar, certo? Estamos de olho. Também. Então, IPCA, né? Temos aí essa condição de 5,44%. Para 2023, a projeção segue estimada em 13,5% para a nossa inflação, tá? Mas também um pouquinho acima da meta para o ano que vem, que é de 3,25%, mas aí mais próxima do centro da meta, né? Para o nosso PIB, o crescimento projetado para 2022 segue de 0,3%, mesmo número da semana anterior. Para 2023, agora temos 1,53%. Na semana passada era 1,55%. Tá? A taxa básica de juros ainda é estimada em 11,75% para o final de 2022. Já vimos um reajuste acontecer na semana passada para 10,75%. Agora podemos ver os reajustes acontecendo aí até o final do ano e terminarmos 2022 com a Selic em 11,75%, estimativa do Boletim Focus, projeção do Boletim Focus. Para o final de 2023, taxa de juros esperada em 8%, ok? Projeções, portanto, do Boletim Focus, sem economistas ouvidos pelo Banco Central e o top 5, né? Trazendo aqui as nossas informações. Bom, vamos falar de boi, né? Que o Alcir está esperando. Poxa vida. Passei o mercado financeiro na frente do boi. Mas agora chegamos, hein, Alcir? Chegamos no mercado do boi. Bom, primeiro que a gente viu, Alcir e amigos, nos últimos dias, o boi passar por dias de estabilidade, né? Sem grandes oscilações muito agressivas, né? E realmente a gente tem visto acontecer essa situação e essa situação se manter. Para esse início de semana, nós temos aí, segundo a Scott Consultoria, algumas expectativas melhores, né? E essas expectativas precisam e vão depender da oferta de animais terminados e da necessidade de compra das indústrias, para ver como é que elas vão programar as suas escalas de abate, como essas escalas de abate serão atendidas e se vai tirar o mercado daquela inércia que nós vimos acontecer nos últimos dias. Inclusive, a Scott faz um balanço, viu, Alcir? Falando sobre essa estabilidade acontecendo há 24 dias corridos. Olha só, a semana terminou, a última, com a cotação do boi gordo estável nas praças paulistas, cenário que perdura há 24 dias corridos. Já no Triângulo Mineiro, a situação é um pouquinho diferente, as cotações das fêmeas caíram R$ 2 por arroba, e no sul do Tocantins,
com as escalas um pouquinho mais alongadas e o consumo fraco, que não se dá só no Tocantins, mas no Brasil todo, a cotação do boi gordo caiu R$ 1 por arroba, tá? Vamos ver como é que o mercado reabre nessa semana, nesta segunda-feira. Na última sexta-feira, quando o Alexander conversou com o Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, ele falou muito sobre o aumento da participação de boi a pasto nas escalas de abate, o que, né, deixava então esse conforto um pouco maior nas escalas. E isso é um ponto de atenção, tá? Mais do que isso, ele falou também que as fêmeas já são destaque nas ofertas de animais no Mato Grosso do Sul, e ele, nesta entrevista que deu ao Alex na última sexta-feira, analisou o perfil da oferta, né? E trazendo aí os possíveis cenários para o preço da arroba. A oferta, ela vai se desenhando agora com a chegada dos animais a pasto, né? Ela vai se desenhando de outra forma, mas a gente precisa continuar também monitorando a nossa demanda interna. As nossas exportações passaram a desempenhar melhor desde que a China voltou do seu embargo, né? Desde que retirou o embargo aqui do Brasil, e vem trazendo essa melhora para as nossas exportações. Mas a nossa demanda interna, ela ainda está bastante contida, e isso faz com que os preços, o avanço dos preços, também aconteça num ritmo mais contido. Então, por isso, estamos de olho, estamos acompanhando, ok? Então, auxílio amigos, minha sugestão, acompanhar Alexander Horta entre 11h30 e meio-dia, todo santo dia ele assume a bancada para te atualizar sobre o mercado do boi gordo, tá? Não falha um dia o mercado do boi aqui no Notícias Agrícolas. Fechamento, o mercado de boi ele vai concluindo ali os seus negócios de fato por volta de meio-dia. Então, quando a gente fala com os analistas, a gente já está trazendo uma espécie de fechamento de mercado, tá? Bastante importante. Então, vamos ficar de olho e saber se saímos ou não da inércia neste início de semana, depois de 24 dias corridos de estabilidade para o mercado paulista de boi, ok? Estamos acompanhando. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos comentários, que ainda não cheguei lá hoje, né? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no YouTube. Olha só. Marcelo Rodrigues, será que a soja tem limite de alta? Olha, Marcelo, segundo o Vlamir Brandalize, aqui para o nosso mercado, a soja encontrou um teto. E ela vai precisar que Chicago evolua um pouco mais, os prêmios possam também reagir um pouco mais, para que haja, então, preços ainda mais elevados. Como eu falei, na semana passada, a gente testou o FOB Gaúcho R$ 202, né? Posto indústria. Então, o que acontece, né? A gente precisa de novidades para que os preços alcancem patamares mais elevados. Embora o quadro atual já justificasse preços mais altos, mas o mercado fica estrangulado e vai passando por correções e se ajustando. Foi o que o Albenir comentou aqui já hoje. A soja vai chegar a R$ 220 na perspectiva do Albenir Cherubini. Então, quer dizer, a gente tem esse quadro muito forte, né? Os fundamentos que mandam no mercado, eles estão fortes, mas a gente precisa lembrar que existem outras variáveis que também contabilizam para isso. O dólar está caindo aqui no Brasil e tem essa projeção de que o real continue se valorizando. Então, dizer que o limite de alta foi cravado é difícil, porque as perdas podem não ter sido 100% precificadas aqui ainda. A gente ainda não sabe o real tamanho da safra brasileira, né? A gente sabe que a demanda está muito intensa, que o farelo de soja bateu o limite de alta na China, né? Como é que a China vai vir demandando soja depois do seu feriado? Ela tradicionalmente vem muito voraz depois do Ano Novo Lunar. Neste ano e já no ano passado, tem mostrado uma demanda mais cadenciada, mais ali no sapatinho, comprando da mão para a boca, menos intensa. Se isso vai acontecer ainda nos próximos meses, precisamos entender como é que está a cobertura da China para os próximos meses. Meio cambaleante. Até março, tá bala, cobertinha, vamos esmagar. Agora, justamente por conta de margens de esmagamento ruins, as compras a partir de abril ainda estão descobertas. Precisa a China comprar algo entre 25 e 30 milhões de toneladas de soja para complementar a sua cobertura de abril a julho. Então, aonde é que eles vão comprar essa soja? Vai ser aqui no Brasil? Ou vai ser nos Estados Unidos, onde já acontece um deslocamento dessa demanda, porque lá tem mais soja. A nossa soja está demorando para chegar aqui, viu, Marcelo? Por quê?
não só a gente tem problemas com a perda e o pouco volume colhido no sul, como nós temos dificuldade de colher em algumas partes do Mato Grosso, do Goiás, por causa do excesso de chuvas e a diminuição da qualidade. Então, problemas. A safra 2021-22 na América do Sul foi uma grande safra frustrada. Nós tínhamos imensas possibilidades, elevadíssimo teto produtivo esperado ali na casa de 150 milhões para nossa safra, e a gente levou um belo de um golpe por conta do Laninha. Então, é difícil dizer, vai ter, né, chegou no limite de alta? Por hora, diante do que a gente já conhece, talvez. Mas podemos testar preços maiores caso as informações forem chegando, e nós vamos observar ali uma perda mais agressiva ainda do que se esperava? Podemos. É preciso monitorar. Mas como é que você vai passar por esse mercado? Protegido, tá? Pelo amor de Deus. Luan Tomás, bom dia de Pedra Preta no Mato Grosso, bom dia. O Marcelo é de São Luís do Norte, Goiás. O Jonatas complementa aqui, viu, pessoal, a informação da questão do preço dos combustíveis, o Jonatas Simeão. Na semana passada, o etanol posto Paulínia bateu R$ 2,90 pela primeira vez desde julho do ano passado. Será que teremos preços mais baixos aos consumidores por aí? Nos questiona Jonatas Simeão, que inclusive já está indo buscar essas respostas e vai trazendo para vocês ao longo dos próximos dias, tá certo? Obrigada, viu, Joe? Diego Negrão. Bom dia, Bandeirantes Norte do Paraná. As primeiras áreas de milho safrinha sofrendo com alta infestação de cigarrinha do milho. Vamos monitorar as primeiras lavouras, mas é uma coisa atrás da outra, né? Depois de terem perdido toda a soja lá no Paraná, agora estão com essa infestação da cigarrinha do milho, que não é uma novidade. O produtor já conhece, sabe que é um grande desafio conter essa praga, e a gente vai então apurar mais sobre isso, viu, Diego? Deixa com a gente. Já coloquei aqui na pauta do Guilherme Dorigatti, vamos entender como é que está essa situação e quais são as alternativas para mitigar o ataque da cigarrinha, ok? Obrigada pela informação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários do Instagram também, né? Do Notícias Agrícolas, tem um monte de coisa boa aqui, ó, vamos lá. O Henrique nos mandando bom dia, o Wesley de Palminópolis, no Goiás, também, Dona Eliana de Valinhos, Campo e Casa Imobiliária, bom dia, o André de Vilhena, Rondônia, o Cleiton de Uberlândia, bom dia, melhores notícias vemos aqui, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, nos diz o William, bom dia, William, obrigada pela gentileza, viu? A Ana Tombini de Jataí, no Goiás, a Ana me acompanha também lá no Jornalista da Soja, né, Ana? Obrigada, viu? O Fábio de Cândido Mota, São Paulo, o Cleverton de 3 de Maio, no Rio Grande do Sul, bom dia para todos vocês. Rodrigues da Silva, qual o limite de alta para soja? Será que sobe mais? E o Júnior, bom dia, soja poderá valer 190 em junho aqui em Maracaju, Mato Grosso do Sul? Acho que com esses últimos comentários eu respondi as perguntas de vocês, né? O Alcir me perguntou do boi, já respondemos. Soja em Luiz Eduardo, Bahia e Manuel Ribas, Paraná. Deixa eu ver se eu tenho. Luiz Eduardo Magalhães eu tenho, Manuel Ribas não tenho. Vamos ver a última referência, tá? Agora, 9 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Acho que eu tô quase estourando meu tempo. Já estourei meu tempo? Já estourei meu tempo, editor? Ainda não estourei meu tempo. Se deixar, gente, eu fico aqui a manhã inteira conversando com vocês, né? Eu vou e vai subindo a notícia, eu vou comentando com vocês. Última referência que nós temos de Luiz Eduardo Magalhães, R$ 176 por saca na última sexta-feira, subiu 0,6%, tá? O Elvis de São Paulo, capital, bom dia, Elvis e amigos de São Paulo, Itapetininga, São Paulo, Dona Neuza, Zona Leste de São Paulo, ó, Avenida Celso Garcia. Já falei, querem tomar um café? Vão na Dona Neuza, Avenida Celso Garcia, fala que é o quê? Amiga da Carla Mendes. Ela vai abrir a porta, vai dar café, vai dar bolachinha e tudo mais, tá? Podem confiar. O café ali, ó, é bom. Vamos lá. O Dilson de Dourados. Aí, ó, o Dudu Sartor. Milho vai a 110? Pergunta ou afirma? Tá aí uma pergunta boa. Para os especialistas consultores de mercado, o milho fica firme pelo menos até abril-maio. Passou, virou a chave, aí é focar na safrinha. O que virar da safrinha vai ajudar a definir os preços do milho, tá? O Matheus, se o milho chegar a 110, terei de deixar de vender, pois vai ficar inviável a comercialização. Entendem? Porque quando vocês me perguntam sobre os R$ 220 na soja, eu faço esse questionamento, até quando o comprador pode pagar?
quanto o comprador está estrangulado. Se a gente olha para pecuaristas, para granjeiros principalmente, para suinocultores independentes, a gente está falando de um estrangulamento forte, prejuízos muito, muito agressivos. Claro que passa por uma estratégia de compra, deveria ter comprado um pouco antes, tal. Só que é uma situação. O milho já custou mais caro, o suíno já custou mais, já teve crise na suinocultura, já teve crise na produção de grãos, já teve crise na avicultura. Este é o mercado, este é o cenário de uma economia capitalista de livre mercado. O que a gente precisa buscar é ferramentas para mitigar os efeitos desse quadro, tá? Olha só, a comercialização do Matheus acontece lá em Altos, no Piauí, por isso ele fala sobre essa inviabilidade, tá? Ah, olha só, Bruna, do Café Especial da Bruna. Cheguei. Obrigada, viu, Bruna, pela sua audiência. A Bruna, que é a nossa parceira aqui no Notícias Agrícolas, ela que ficou em segundo lugar ali na melhor história de um agricultor. Esse ano, hein, senhoras e senhores, o concurso da melhor história de um agricultor, que é 28 de julho, né, o Dia do Agricultor, vai estar muito, muito especial, porque esse ano é o ano de 25 anos do Notícias Agrícolas. Tem um monte de surpresas preparadas para vocês e eu vou adiantar. A questão do Dia do Agricultor vai ser incrível. Então já vai preparando a sua história, que já já a gente vai abrir o concurso para você contar a tua história, tá certo? E a gente quer receber muitas e muitas histórias, conhecer quem são os agricultores que formam a nossa audiência há 25 anos. Então a gente está muito ansioso para receber a sua história e para te contar o que tem de novidade nesse concurso esse ano, que vai ser muito legal. Prometo, tá? Promessa será, ó, tá gravado, hein? O Brasil tá vendo. Estamos na fase do Big Brother, a gente tem que aproveitar os bordões que estão aí na boca do povo. Bom dia de Rio Verde, Goiás. Bom dia de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Mais gente do Rio Grande do Sul conosco também. Deixa eu ver aqui. Primeira vez assistindo, muito bom, nos diz a Kellen. Obrigada, viu, Kellen? Esteja sempre conosco. Bom dia, nos diz a Zete. Cheguei atrasada para as notícias. Não se preocupe, Zete, já está disponível para ti no Notícias Agrícolas, no YouTube, no Instagram. Fica sempre salvo e a gente está aí destacando as informações para você. É só vir também para o nosso grupo de WhatsApp, Zete, 19 997 670241. Ó, tá aparecendo aí na tua tela, certo? Esse número que fica correndo aí embaixo, 19 997670241. Pode ficar por dentro de tudo que acontece no Notícias Agrícolas. Manda uma mensagem pra gente, ó, quero receber pelo Telegram, quero receber pelo WhatsApp. E a gente vai te mandar as nossas notícias, tá? O Márcio de Manuel Ribas, no Paraná. E o pessoal tá me perguntando aqui sobre a questão do KCL, dos fertilizantes e adubos para o ano que vem, para a próxima safra, preço futuro, né? O Arthur pergunta aqui, ó, KCL, preço futuro, alto, né? Não tem muito o que falar. O KCL é o fertilizante que mais subiu em 2021, tende a continuar em preços bastante elevados para 2022. O que melhora um pouco é a relação de troca, porque soja subiu, milho subiu, então a relação de troca se encurta um pouco, mas ainda assim muito acima do intervalo histórico. Então, diante desse quadro, a gente tem aí preocupações bastante severas, tá? São situações muito delicadas e precisam ser acompanhadas bem de perto. Os fertilizantes tendem a continuar pelo menos até meados deste ano em preços altos. Lembrando que o produtor americano e os produtores do hemisfério norte, de uma forma geral, estão tomando suas decisões aí para a safra 22-23. Isso pode puxar um pouquinho a demanda e os preços devem continuar altos. A gente vai acompanhando tudo por aqui. A questão da Rússia, da Bielorrússia, as tensões geopolíticas também influenciam. Tenha atenção. Inclusive, a ministra Tereza Cristina está para ir para a Rússia para negociar ali mais fertilizantes para o Brasil e garantir o nosso abastecimento. Já fez isso ano passado. Aí o Vladimir Putin chamou o presidente Jair Bolsonaro para fazer uma visita diplomática na Rússia. O presidente Bolsonaro falou, demorou, aceitamos o convite, só que vamos mandar a ministra, porque a gente está precisando aí estreitar as nossas relações e garantir o nosso abastecimento de fertilizantes. E a ministra tem feito um excelente trabalho para tentar, de fato, mitigar os efeitos desse problema agora e desses altos preços, tá? O que você precisa ter? Um profissional de sua confiança do seu lado para comercializar a sua safra e para planejar o seu plantio, um engenheiro agrônomo que seja, o profissional que você utiliza, um consultor técnico, não sei, perdi até o ar. Para quê? Vai ter que reduzir fertilizante? Faça isso de forma muito racional. Ou otimize os seus recursos, né? Ao invés de diminuir, otimize aquilo que você pode comprar. Então, estratégia, planejamento, tá certo? É isso.
São Borja, Panambi, no Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú, bom dia, Terra do Ovo, Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. O Ebi nos pergunta sobre o preço da ureia. Eu não tenho essa referência aqui agora, mas vou checar para ti, viu, Ebi? E Ebi, não sei. E aí eu vou te trazer amanhã, tá bom? Prometo que na edição seguinte do Bom Dia Agronegócio a gente traz os preços dos fertilizantes para vocês, tá certo? Mais detalhadamente, ok? Deixa eu ver se temos mais comentários aqui no YouTube. A todos que estão nos mandando bom dia e toda essa gentileza, né, que vocês nos mandam sempre, muito obrigada. Bom, vamos concluir com algumas das nossas manchetes dessa manhã de segunda-feira, senhoras e senhores. Gente, não deixem de acessar a página do Crop Tour da Argentina, tá? Muito rica de informações. Estados Unidos pedem ação concreta da China para cumprir compromissos de compra da fase 1. Veja você, janeiro de 2020, não comprar tudo aquilo, porque a gente já sabia que era muito, né? A China foi muito louca quando firmou aquele contrato, porque sabia que não ia comprar todo aquele volume, não comprou em 2021, e daí os Estados Unidos agora tá falando, bora, vamos com isso, né? A G Rural, com chuva, a colheita perde ritmo e vai a 16% no Brasil. Outro problema e outro fator de alta para as cotações em Chicago, porque isso atrasa a chegada dos nossos grãos nos portos e vai atrasar tudo. E tem um line-up de mais de 9 milhões de toneladas para fevereiro, tá? Para embarcar. Os navios já estão atrasando nos portos. Perto de completar 9 anos, LS Tractor marca presença no show rural Copavel. LS Tractor, que é referência aí para máquinas e implementos, né? Então, 9 anos desta marca importante para o Brasil. Temos aí o milho voltando a subir na B3, estava estável, voltou a subir. Dólar tem leve queda antirreal, mercado monitora expectativas para juros nos Estados Unidos. Irã diz que sucesso de negociações nucleares depende de remoção de sanções. Te dou um pouco, você me dá um pouco, esse a gente vai equilibrando com os Estados Unidos, vamos ver se sai. Preço do aço e minério de ferro sobem na China com expectativa de demanda. Na nossa agenda, o destaque de hoje são os embarques semanais de grãos a serem reportados pelo USDA a 1h30, horário de Brasília. E fora tudo aquilo que a gente já comentou das nossas expectativas para a nossa economia, as projeções e a abertura dos mercados de soja, milho, café e açúcar já disponíveis para você por aqui, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Fica por aqui a nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, mas amanhã a gente volta a se encontrar, fora que a nossa programação ao vivo continua nesta segunda-feira para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Que eu não consegui comentar ou responder hoje, prometo trazer a resposta aí nos nossos próximos dias. Estaremos juntos durante toda a semana. Combinado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.